Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida, o homem que não gosta de dinheiro, o soldado de Cristo. A palavra de Deus, hoje vamos ler 2 Crônica 20. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele algumas das montanhas de Seir, vieram contra Josafá. Aproximadamente 10.000 soldados de Israel, e 500.000 das três nações. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gete. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Desesperados, eles buscaram a Deus. E Deus nos respondeu dizendo assim: nessa peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor. Para convosco, ó Judá, Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Oh, glória a Jesus. Eles iam enfrentar três nações poderosíssimas. Eles iam ser pulverizados. Mas Josafá se lembrou de Deus e proclamou um jejum em toda a Judá, e as nações vizinhas, cidades vizinhas vieram para socorrer. E Deus disse: visto que buscaste o único recurso que pode vencer as guerras, não tereis que pelejar. O Senhor é convosco. Nessa luta eu lutarei por vocês. E segue mais em frente aqui. Recorremos às receitas antigas. As coisas que aconteceram antigamente, copiemos. Como Deus operava naquele tempo e já hoje não opera mais, porque o povo não crê, o povo não tem buscado a Deus. Jonas, capítulo 3, versículo 1 fala: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu lhe disse. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Segunda vez, a palavra do Senhor era, pois, Nínive, uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será totalmente destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, se levantou do seu trono, tirou suas vestes reais e cobriu-se de pano de saco, em sinal de humilhação. E assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que dizia em Nínive, por mandado do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas prove coisa alguma, nem se lhe dê pasto, e não bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos com panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, como se converteram, se arrependendo do seu mau caminho, e Deus arrependeu-se do mal que tinha dito que lhes faria e não os fez. Glória a Jesus. Eu e minha família, quando enfrentamos problemas financeiros, problemas de saúde, não recorremos a médico. Temos o Senhor Jesus como nosso médico. Ele nos orienta. O que os médicos humanos não podem fazer, Jesus faz. Os problemas, as dificuldades que enfrentamos,
Jesus tem resolvido todos os problemas, nunca tem falhado, nunca deixou nós envergonhados nem confundidos. Essa palavra fala desde os tempos antigos, os benzimentos de antigamente, as quiromantes, sempre buscava o espiritual para resolver os problemas, né? Hoje nós temos Jesus. Desculpe. Jesus é a solução para todos os nossos problemas, nossas dificuldades. E então, vocês veem que se a Ucrânia tivesse buscado Jesus, proclamando uma jejum e oração e humilhação para o país inteiro, a Rússia com seus 100 mil soldados teria acabado em nada, teria desistido, teria ido embora. Israel enfrenta o Hamas, essas guerras, destruição, porque eles recorrem às armas, ajudam países poderosos, tecnologia, mas isso não funciona. Pode funcionar por algum tempo, mas depois acaba-se. E Jesus, quando liberta, verdadeiramente sois libertos. Não pensa não, eu sou velho, 76 anos, artrose nos dedos, nas mãos, dores, inchaços, tudo isso tem sido resolvido pela santa mão de Jesus Cristo, ungindo com óleo em nome de Jesus, e as artroses vão embora, as doenças se acabam, os problemas se desfazem. Vocês pensam que eu não tive tanto e não tenho tantos problemas, mas Jesus me livra de todos, e que o Brasil faça o mesmo, que essas nações façam o mesmo. Não é buscar ajuda de países fortes, países poderosos, nada, é buscar Jesus com jejum e oração, uma campanha que as igrejas faz uma campanha gigante nas montanhas de jejum e oração por 40 dias, e ali buscam o livramento da nossa pátria. Mas ninguém acredita nisso, principalmente as igrejas evangélicas, não confiam nisso, estão nessa situação desgraçada, porque não confiam na libertação das mãos de Jesus. Porque se confiassem, nós não estaríamos com certa padroeira, não estaríamos nas mãos do inimigo, teríamos liberdade, teríamos paz, que não temos paz. E então, porque eles, desde os tempos antigos, acostumavam-se buscar o espiritual para nos livrar dos problemas. Antigamente, quando não conhecia Jesus, eles buscavam a Deus. Antes disso, eles buscavam oração, quiromante, cartomante, benzimento. E hoje que conhecemos Jesus, o povo se esqueceu de Jesus e Jesus se esqueceu do povo da terra. A situação, a Cracolândia aumentando, as drogas sendo livres, os governantes como que estão. Vocês sabem muito bem que eu não posso falar toda a verdade aqui. A única solução que eu e minha família usamos aqui é jejum e oração. E resolve, sim, resolve mesmo, porque senão eu não recomendaria. Os problemas mais sérios que eu tive foram resolvidos com oração, joelho no chão, a igreja caminha na direção certa. Jejum é uma batalha espiritual. Não estamos lutando contra a carne, nem contra sangue, contra seres humanos, contra governantes com armas. As nossas armas são espirituais. Contra as potestades da maldade, o príncipe das trevas que comanda o Brasil e o mundo. Que o mundo jaz na mão do maligno, João 12:31 fala. Então nós temos que lutar espiritualmente. A vitória é certa e para sempre. Porque quando o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sois libertos. Guerras não libertam. Tira um problema, surge outro. Conserta uma dor, aparece outra. Uma operação, corta aqui, emenda ali, surge outro problema e assim vai.
Fique na paz do Senhor. Lembrança e Otávio Massa. Espero que os anos de crente na sua vida tenham te ensinado a buscar Jesus de todo o coração. Porque é com Ele que vamos morar eternamente, não é com dinheiro. De que valem suas riquezas no dia da ira de Deus? Que naquele homem fazendeiro disse: esse ano minha fazenda rendeu muitos dólares. Comprei máquinas, não cabem no celeiro, que são pequenos. Aumentarei meu celeiro, derrubarei, farei outros melhores. E direi: minha alma tem muitos dólares, muita riqueza para muitos anos. Descansa, folga, dorme em paz. E Deus disse: louco, essa noite pediria a tua alma. E tudo que se tem arranjado para quem será? É aquele que é pobre diante de Deus e rico diante dos homens. Ô irmão, acorda. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Busque Jesus nas orações com sinceridade, com jejum. Busque o Cristo. Todos que vêm a mim, desculpe, de maneira nenhuma lançarei fora. Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não existe nada, e nada se aproveita sem Jesus. Até outro dia, se Deus permitir, que esse velho continue pregando a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor seja com os irmãos. Eu quero ler uma passagem aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 em frente. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, que qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Aqui quem está falando essa palavra é o apóstolo Paulo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, aqui nós vemos que Cristo ressuscitou. Verdadeiramente Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e Ele é a nossa salvação. Nós também estaremos com Cristo. Aqui Paulo fala da ressurreição,
que todos nós cremos nessa palavra, que ela é verdadeira e fiel. E nós temos essa fé que o Senhor Jesus nos ressuscitará no último dia, que estaremos junto dele, que ele morreu, ressuscitou, está junto do Pai e aguarda todos aqueles que nele crêem, aqueles que creem que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que ele é Senhor e está junto do Pai. E nós cremos nessa promessa e firmamos-nos nessa palavra, tenhamos fé nessa promessa, pois Jesus é fiel, ele sempre está pronto para nos ouvir, para nos receber. Por isso, se arrependa dos seus pecados, irmãos, e realmente aceite Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, para que você possa ressuscitar no último dia e estar junto na presença do nosso Senhor Jesus, que é vivo, que é fiel e está junto do Pai. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém.